Senhor Jesus. Se você ainda não notou, se você ainda não percebeu, eu quero lhe dizer que a sua família está sob ataque. A minha família está sob ataque, a sua família certamente está sob ataque. Os ataques, eles têm cores diferentes, eles têm alvos diferentes, eles eventualmente empregam armas diferentes para atingi-lo, mas com certeza a sua família, ela está nesse momento sob ataque. Todavia nós sabemos pela história da humanidade que uma sociedade em que a família é deteriorada, em que ela é destruída, em que ela é desfeita, esta sociedade não subsiste. Os impérios caíram em grande parte por conta da desintegração dos lares e das famílias como célula fundamental de uma sociedade. Isso vale para a nossa sociedade brasileira, isso vale para a nossa igreja brasileira também. Eu queria, nessa noite, nós falamos na quinta-feira à noite a respeito dos pais no seu relacionamento com os filhos, os princípios bíblicos que devem nortear, os fundamentos bíblicos que devem nortear a nossa atividade, nosso ministério como pais. Ontem à noite nós falamos a respeito dos fundamentos bíblicos do casamento, falando especificamente para maridos e esposas, casais que estiveram reunidos aqui. Hoje à noite eu quero falar a respeito da família, num aspecto de integração, uma família que se integra e não que se desintegra. E eu quero começar lendo com os irmãos, e vocês vão acompanhar essa leitura, alguns retratos de família. O nosso primeiro bloco aqui é retratos de família. Abra sua Bíblia no Salmo 112 e leia comigo os primeiros versículos desse Salmo. Salmo de número 112. Possivelmente um salmo de Davi, desde o 110, tudo indica que Davi tem sido o autor aqui, e no Salmo 112 nós lemos o seguinte: aleluia, como é feliz ou bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Percebe aqui uma família, um homem que teme ao Senhor, que se deleita, que se delicia nos mandamentos de Deus, em conhecer, em seguir os mandamentos de Deus. Ele vai herdar, ele vai receber uma descendência que vai continuar esse legado. E a ideia aqui de uma descendência que se torna notável, uma descendência que faz diferença no mundo. Esse é um retrato de uma família. O outro retrato, e peço que vocês, pessoal do PowerPoint, por favor, avance aí um slide, está no Salmo 128. E veja comigo esse outro retrato que é pintado aqui nas Escrituras a respeito de uma família. E não por coincidência, senão que por ênfase, ele começa com os mesmos termos do Salmo 112. Nós lemos aí o seguinte: como é feliz, bem-aventurado, quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Esta é a ideia de Deus de uma família agora ao redor da mesa, o homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, a sua esposa ali como uma fonte de
de lucro e uma fonte também de delícia, porque ela é comparada aqui a uma videira frutífera, a videira que trazia o vinho e que trazia lucro para aquele agricultor, e os seus filhos ao redor como brotos de oliveira, ou seja, aquela pequena muda de uma planta que um dia vai produzir fruto e vai trazer também vantagem e delícia para esse homem e para esse lar. Esta é a ideia da família. Este é um quadro que pinta a família segundo a mente de Deus projetava. Agora, lembre-se assim, não existe família perfeita, não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos. Na verdade, ninguém escolhe a família em que vai nascer, ninguém escolhe os filhos que vai ter. Pode decidir que quer ter filhos e pode cuidar para que os tenha, mas de fato você não escolhe a característica do seu filho, o caráter do seu filho, a personalidade dos seus filhos. O que nós temos são famílias melhores ou famílias piores, famílias funcionais, ou seja, que funcionam, ou famílias disfuncionais, que não funcionam. Então nós temos que pensar em fatores de desintegração. Avança o slide, por favor. Fatores de mais um clique aí. Isso. Fatores que desarmam a unidade da família, que destroem a unidade da família, coisas que empurram para fora desse círculo íntimo que está ali ao redor da mesa. Por exemplo, filhos que se afastam dos pais por uma ou outra razão, mesmo que as razões sejam até certo ponto legítimas, mas que se afastam dos seus pais. Pais que se afastam dos filhos, talvez isso até seja mais comum. Pais que propositadamente mantêm distância, estabelecem distância, um distanciamento em relação aos seus filhos. Pior ainda, quando nós encontramos pais que mandam os filhos para longe, pais que provocam esse distanciamento. Este retrato de família, ele não é muito comum nos nossos dias, porque existe um fator de desintegração que está atacando furiosamente os nossos lares, chama-se redes sociais, tecnologia. E muito mais comum do que uma família que está sentada ao redor da mesa, numa conversa agradável, com uma refeição agradável, é vê-los de cabeça baixa, cada um com seu smartphone, teclando, e não estão se comunicando entre si, senão que estão se comunicando para fora ou para longe, estão com a cabeça e o coração em outro lugar. Redes sociais, um mal do nosso tempo, que tem as suas vantagens, que tem os seus fatores positivos, mas que são sim um fator de desintegração e um fator de deformação do caráter da nossa juventude. Um fator de desintegração é uma má comunicação. Um certo personagem bastante conhecido de nós, que somos um pouco mais avançados em idade, que dizia que quem não se comunica, se trumbica, e trumbica os outros também, e trumbica a família também. Uma má comunicação, uma comunicação que é marcada pela ira, que é marcada pela gritaria, que é marcada pela ofensa, pela agressividade. Essa é uma péssima comunicação e ela tende a afastar as pessoas umas das outras. Outro fator de desintegração, conflitos. Conflitos são inevitáveis em toda e qualquer família. Conflitos existem, eles acontecem. Mas quando eles não são resolvidos, eles tornam-se uma represa que um dia vai explodir, vai estourar e vai causar um dano muito grande para a família. São estes alguns dos muitos fatores de desintegração que nós temos. Por isso, nós precisamos agora inverter o processo e procurarmos fatores de integração.
E aí eu peço que vocês avancem aí o slide novamente. Fatores que unam. E quando a gente pensa o que é uma família na sua essência, por favor, avance o slide. Temos aí uma pequena definição. A família é o centro essencial para a formação e para a preservação da fé e dos valores espirituais e valores morais. É a partir da família que a fé ela é desenvolvida, ela é experimentada, ela é preservada, ela é multiplicada, e a família é o ambiente no qual novos seres humanos são gerados, são supridos e são preparados para a vida. É na família. Essa formação de valores, esta preservação de valores, ela não acontece por outros meios da sociedade, senão que pela família. A Bíblia, ela centraliza muito a sua atenção na família. Deus criou a família, e Deus a prepara e a separa para os seus propósitos. E eu quero examinar com vocês um texto bastante antigo. Na verdade, um texto que foi escrito lá por volta de 1350, 1400 a.C., numa condição muito diferente da nossa, numa situação muito diferente da nossa, num sentido de cultura, de idioma, tudo mais, mas que traz um paralelismo com a nossa época e com a nossa situação. Porque como nós hoje vivemos tempos turbulentos, de desorientação, de desagregação geral na sociedade, do tecido social, também naquele tempo havia um momento de crise, um momento de transição, no qual algumas peças eram essenciais, e a família era o começo de tudo. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. E eu quero ler com vocês os versículos 4 até o versículo 9 desse texto. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 até 9. A época aqui é Israel no deserto, tendo saído do Egito. Já tinha se passado aí praticamente 2 anos desde que eles saíram do Egito, passaram pelo Sinai, receberam as tábuas da lei. Foi um tempo de progresso, de avanço na direção da terra prometida. Na verdade, o que nós temos aqui é uma sociedade em transição. É um povo que sai de um contexto de escravidão física, escravidão política, e eles estão indo agora para uma outra realidade, e eles precisavam ser preparados para esta nova realidade que eles iriam enfrentar lá na terra prometida. Eles lá teriam lutas, mas eles lá também teriam a sua identidade como nação estabelecida. E Deus, através de Moisés, ele dá ordens, ele dá orientações, e nesse texto especificamente essas orientações elas apontam para a família. Versículo 4 de Deuteronômio 6, nós lemos o seguinte: ouça, ó Israel. Israel é o segundo nome de Jacó, o patriarca, neto de Abraão, pai de 12 filhos, que vão formar as 12 etnias, as 12 tribos de Israel. Então aqui é um alerta, é uma palavra para todo o povo, mas que vai ter aplicação específica nas famílias, a começar pelo patriarca da família, por aquele que dava o nome à família. Então Deus diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa.
escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Este é o método integrador de Deus. Este é o método centrado na família, pelo qual Deus mantém a família integrada. Como eu disse antes, filhos não escolhem em qual família vão nascer, nem os pais escolhem como serão os seus filhos, apesar de que hoje existem certos processos que podem estabelecer a cor do cabelo, a cor dos olhos, enfim, mas de fato os filhos, eles não escolhem, e nem os pais, como serão os seus filhos. Mas eu gostaria de ter algumas considerações sobre esse texto aqui, aplicando isso à nossa realidade familiar de hoje, 2022. A primeira consideração importante aqui é que os pais, pai e mãe, mas especialmente os pais têm duas responsabilidades que são prioridade. Duas responsabilidades prioritárias. A primeira delas é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o seu entendimento. Como disse Jesus, este é o primeiro e maior de todos os mandamentos, esse é o principal. Disso aí depende todo o entendimento das Escrituras. Esta obrigação de amar a Deus e demonstrar isso por guardar a palavra de Deus, tá? Por praticar a palavra de Deus. Na segunda carta que João escreveu, na sua segunda epístola, ele diz que nisso consiste o amor, em que nós obedeçamos aos mandamentos de Deus. A forma de amar a Deus, e eu diria mais, a forma de amar aos outros, é guardando os mandamentos do Senhor. Certa vez, eu estive num voo, que o seu destino final era Tel Aviv, em Israel. O voo fazia uma escala na Europa, e era um voo à noite. Então, quando o dia estava amanhecendo, eu iria desembarcar na Europa, na escala que o voo ia fazer, mas quando estava amanhecendo o dia, era assim por volta de 6 horas da manhã, o avião se aproximava do aeroporto de aterrissagem, e havia muitos judeus nesse voo, porque ele ia para Tel Aviv. E daqueles judeus ortodoxos, né, aqueles que têm os cachos nos cabelos e os seus trajes escuros, à medida que o dia ia clareando, este pessoal acordava, né, no avião, eles tinham os seus filactérios, aquelas caixinhas com as fitas, onde estava exatamente esse texto aqui, o Shemar Israel, ouve Israel, ame o Senhor. Eles tinham isso nessas caixinhas, e eles prendiam no braço esquerdo, porque o texto diz que estas palavras estejam no seu coração. Então eles botavam aqui no braço esquerdo, perto do coração, eles prendiam essas caixinhas, esses filactérios na sua testa, e eles faziam as suas orações voltados para a frente do avião, porque tinha que ser na direção de Jerusalém. É assim que a lei previa que os judeus deviam orar quando estavam no estrangeiro. Mas o que Deus queria, não que fosse perto do coração, do lado de fora. O Senhor queria que tivesse dentro do coração, firmado nos seus corações a palavra de Deus. Esta é a orientação central que nós vemos aí no versículo 6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Homens e mulheres que estejam imbuídos de tal amor pelo Senhor, que os seus corações estão cheios da palavra de Deus. Porque é para estar diante da fronte, que a sua visão seja uma visão voltada para a palavra de Deus. Esse é o primeiro mandamento: amar a Deus com todas as forças, com toda a inteligência, com toda a capacidade, obedecendo a palavra, tendo a palavra no coração, e tendo por isso a disposição de praticar a palavra. O resto é o resto. O Senhor Jesus disse que toda a lei e os profetas dependem deste mandamento. Ou seja, o entendimento de toda a Escritura e de todo o plano de Deus depende desta primeira obrigação que nós como pais temos: amar a Deus com tudo, com todas as nossas forças. Isso exige decisão,
eu decido que eu quero fazer isso, e eu decido que eu vou seguir esse caminho, e então tomar as iniciativas de obediência à palavra de Deus. Essa é a primeira responsabilidade, ou a primeira atitude dos pais. A segunda é ensinar a palavra aos filhos com persistência. Por isso que diz o versículo 7, ensine-as com persistência aos seus filhos. Talvez a sua Bíblia diz que os pais devem incutir isso nos seus filhos. A força desse verbo aqui de ensinar é gravar. É como se você pudesse, abrir a cabeça do filho e enfiar a palavra de Deus lá dentro, gravar a palavra de Deus na mente dos seus filhos, porque é da mente que ela pode chegar no coração. E a ideia de persistência é fazer isso com diligência, fazer isso com cuidado, fazer isso com constância. O método aqui é de repetição. Eu não sei quem disse isso pela primeira vez, mas há um ditado latino que diz assim: repetitio mater sapientia est. A repetição é a mãe da sabedoria. Então repetir, ensinar, falar, esse método de repetição constante, porque na verdade trata-se de uma luta, de um choque de valores, entre aquilo que o mundo ensina. O mundo que eu falo é o sistema desse mundo, as filosofias que predominam nesse mundo, as filosofias educacionais, as filosofias de autoajuda, todas essas coisas, elas conflitam com a palavra de Deus. Então você tem aqui um choque, por isso que a sua família está sob ataque. O ataque é este, e é necessário que nós compreendamos isso, e que comecemos muito cedo a esse trabalho de gravar no coração, de gravar na mente e no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. É uma tarefa cansativa, é uma tarefa demorada, não é tipo forno de micro-ondas, fast food, não, é demorada. E nós lemos aqui outra noite o texto de Gênesis 18, 19, em que Deus diz para Abraão: eu te escolhi para que ordenasses aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, para que se conservem no caminho do Senhor. Essa é a tarefa. Os pais então, eles têm essa dupla responsabilidade de amar a Deus, de guardar a palavra de Deus, e também de ensinar os seus filhos com persistência. Esse é o método de Deus, esse é o método educacional de Deus. Repara que o método de Deus, ele é centrado em casa, com os pais modelando o caráter dos seus filhos, com os pais modelando os valores na vida dos seus filhos, para que eles tenham então a capacidade, como o irmão Arão compartilhou aqui, a experiência que eles como família tiveram, tenham a capacidade de enfrentar, de lidar com todas essas pressões que o mundo faz, e que visam roubar-lhes a fé, que visam minar-lhes a fé, a confiança simples e infantil em Deus e na sua palavra. Então o método de Deus é esse. Agora, o método de Deus, ele exige a presença dos pais, esse é o segundo ponto, exige a presença dos pais na vida dos filhos. Apesar de que isso possa parecer óbvio, não há como ensinar sem contato pessoal, ok? Os pais, pais não podem ensinar os filhos por WhatsApp, nem por Skype. Os pais têm que ensinar os filhos pelo sistema face to face, certo? Cara a cara, olho no olho. E os pais precisam se prevenir em relação aos ladrões. Sim, porque existem ladrões que tentam roubar a influência dos pais sobre a vida dos filhos. Se eu lhe perguntasse, e vou lhe perguntar agora, eu espero que você tenha uma resposta: quem ou o que tem sido a maior influência modeladora na vida dos seus filhos?
Tem muitos fatores aqui. São os amigos? São os amigos. Que amigos são esses? É o smartphone? É o celular que está modelando o seu filho? São as redes sociais que deformam e não formam? É a turma, porque principalmente os adolescentes são extremamente pressionados e influenciados pela turma com a qual eles convivem. Há um poder muito grande aí. Outra questão, ao que você como pai, como mãe tem dedicado a sua presença? Porque se você está trocando a sua presença na vida dos seus filhos por outras coisas, essas outras coisas podem estar sendo ladrões na vida sua e na vida dos seus filhos. Pode ser a carreira profissional, o seu emprego, é isso que está roubando? Os seus amigos, a TV, a internet, o tempo que você gasta lá, que você não tem empregado com os seus filhos? Ou é você mesmo com os seus deleites, com as suas prioridades, as suas preferências? Por mais inocentes ou até legítimos que estas coisas pareçam, elas são ladrões. Não há como instruir ou como gravar, que é a ideia aqui de ensinar com persistência. Não há como fazer isso sem a presença física. Sem a presença física. Só se influencia permanentemente mediante a presença pessoal. E eu não canso de insistir, falei disso na quinta-feira, os pais têm que estar presentes na vida dos filhos. Em terceiro lugar, para que esse método de Deus, esse antigo método de Deus, de manter uma família integrada, para que ele funcione, os pais precisam ser consistentes. O sentido do texto aqui aponta para alguma coisa que é permanente, que é consistente. Filhos aqui não só como pequenininhos, como criancinhas, mas a ideia de filhos durante todo o processo de formação da vida deles, desde pequenininhos até que eles se tornem adultos. É algo permanente, um método que visa influenciar a geração seguinte e a geração dos netos e quem sabe ainda adiante. Muitas vezes a gente prefere recursos e métodos que são imediatos, mas este aqui não é imediato, ele leva tempo. Troque imediato por permanente e você vai ter uma boa dica de como funciona esse método, esse processo de Deus aqui. Agora é interessante que o método ele exige a presença dos pais, mas também a presença dos filhos, porque diz assim, converse sobre elas as palavras de Deus, converse sobre as palavras de Deus, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. O assunto das conversas é a palavra de Deus. Gente, os filhos, eles não devem participar de conversas que não tenham a ver com a palavra de Deus. Os filhos devem ser encharcados com a palavra de Deus, aproveitando-se todas as oportunidades para fazer isso no nível dos filhos, mostrando para eles as realidades do nosso mundo, a violência, as tragédias. Recife, tem uma tragédia em Recife hoje, né? Nós precisamos usar estas coisas que eles enxergam algo na televisão para trazer para a palavra de Deus. Por que isso acontece? Como é que Deus se sente diante destas coisas? A palavra de Deus, ela deve ser constantemente aplicada aos nossos filhos. Este é o método de Deus, que seja consistente, que os pais sejam consistentes nisso, em que eles também exponham o seu coração de amar a Deus, de que eles enfatizem o fato de que eles amam a Deus e de que eles são coerentes, mostrando obediência a Deus, contando as suas experiências para os filhos. Como foi que eles reagiram quando alguma coisa deu errado? Como foi que eles resolveram um problema que eles causaram? Como foi que eles se sentiram quando eles pecaram?
quando eles traíram a confiança de Deus, abrir o coração, abrir a vida para que os filhos participem disso. Aquele ditado, meu pai usava isso muito comigo: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona. Os filhos são inteligentes, eles percebem que há incoerência, e no momento que percebem a incoerência, o seu ensino, ele perde valor, ele não funciona mais. Os filhos precisam ver para então entender. Ver pais que demonstram a sua piedade pessoal, pais que mostram o seu comprometimento com Deus, pais que não dissimulam as suas faltas, as suas fraquezas, as suas dificuldades, pais que promovam devocionais em família, como o culto doméstico que tem sido falado aqui, pais que estendam perdão e graça nos relacionamentos em casa, pais que promovam conversas edificantes com seus filhos em torno da palavra de Deus, pais que levam os seus filhos junto com eles nos seus ministérios, ministério em família, servindo a Deus em família, na igreja, nas atividades da igreja, e quando a igreja sai para alcançar outros, os pais junto com seus filhos. Estas coisas, elas vão mostrar esta consistência de pais que amam a Deus. Mas há um quarto fator aqui, e aqui eu quero chamar a atenção dos filhos que estão aqui presentes. Os filhos devem voltar-se para os seus pais. Meus jovens, deixa eu falar com muita franqueza com vocês. Você que é filho, que é adolescente, que é pré-adolescente, que é criança, ninguém ama tanto você quanto seus pais, pode ter certeza disso. Mesmo que seus pais sejam meio rabugentos, meio chatos, mas ninguém ama você tanto quanto seus pais. Volte-se para eles, volte o seu coração para os seus pais. Esse texto aqui, ele não se dirige aos filhos diretamente, é para os pais, mas eu preciso entender também que a palavra de Deus diz: filhos, atentem para os seus pais, ouçam os seus pais, reparem nos seus pais. O Novo Testamento, foi lido aqui, Efésios capítulo 6, ele enfatiza: filhos, honrem aos seus pais, ao pai e à mãe, com uma grande promessa, para que as coisas corram bem com você, para que as coisas deem certo para você. Honra aos seus pais, e isso tem a ver com reconhecer os seus pais, que não são perfeitos, como os pais do seu amiguinho também não são perfeitos. Os seus pais, eles são um instrumento de Deus na sua vida, eles são um instrumento de Deus na sua formação, no seu desenvolvimento. Com todas as deficiências que os seus pais podem ter, Deus os considera os seus instrumentos, e Deus vai capacitá-los a serem este instrumento de graça na sua vida. Ouvir os pais é ouvir a Deus. Entendeu bem? Ouvir os seus pais é ouvir a Deus, a menos que seus pais peçam para fazer alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, aí não. Mas como nós estamos aqui numa comunidade de fé, eu creio que vocês entendem, estamos falando realmente a respeito das coisas lícitas da palavra de Deus. Não existem pais perfeitos, meus queridos jovens. Seus pais não são perfeitos, como os meus não foram, e como eu e minha esposa não somos na vida das nossas filhas. O que existe é uma graça de Deus que completa aquilo em que nós somos incapazes ou ineficientes. Abandone a ideia de: eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. Não, você não precisa ser igual, você pode ser melhor. Parta daquilo para melhor, busque ser melhor. O ponto de partida não é ser o contrário do que eles foram, mas é ser melhor a partir daquilo que eles ofereceram para você. Prefira
E essa vai ser uma luta que você vai ter que travar com a sua carne, com o seu coração. Prefira estar com seus pais do que estar com outras influências. Isto é sábio. Isto é sabedoria. Deixa um resultado para Deus. Esteja com seus pais, volte-se para eles, deixe o resultado para Deus, porque o resultado que Deus proporciona sempre será melhor do que aquilo que você pode construir pela sua própria pretensa inteligência. Quero concluir aqui. Qual tem sido a direção que a sua família tem tomado? É a direção da divergência ou da convergência? Os passos concretos para a convergência, à luz desse texto antigo, mas provado, de Deuteronômio capítulo 6, é: voltem-se uns para os outros, pais e filhos, voltem-se uns para os outros. Eu quero lançar um desafio para vocês. Talvez hoje vocês, como família, estejam vivendo tensões. Quem sabe mais até do que tensões, vocês estejam vivendo conflitos, coisas que não estão resolvendo e que na verdade têm servido para provocar um afastamento. Pare hoje, juntem-se, peçam perdão uns para os outros, estabeleçam um recomeço. Vamos fazer diferente de hoje em diante, vamos nos voltar uns para os outros, vamos ser sensíveis uns para os outros, vamos ser sensíveis ao ponto de reconhecer as necessidades uns dos outros, reconhecer as fraquezas uns dos outros, vamos nos perdoar, vamos começar de novo, do jeito certo. Não perca essa oportunidade, porque se você está aqui hoje ouvindo isso, não é por acaso, mas é por um desígnio divino. Voltem-se uns para os outros, valorizem-se, deem valor um ao outro, reconheçam quão preciosos vocês são e podem ser uns para com os outros. Cooperem para que haja convergência. Ajudem-se a estabelecer rotas de convergência, de aproximação cada vez maior. Abracem-se. Deem um passo pequeno que seja, mas comece. Certa vez eu estava aconselhando um casal que estava numa crise tremenda, eles estavam brigando, eles estavam a ponto de se separar. A Soraya conversava com a esposa, eu conversava com o marido, e a coisa estava muito difícil. Aí um dia nós conseguimos chegar num certo acordo, estabelecemos algumas tarefas, eu estava com eles nesse dia, a Soraya não estava, e eles concordaram: ok, então nós vamos tentar mais uma vez. Aí nós levantamos e eu disse assim: então agora o noivo pode beijar a noiva. Eles olharam assustados para mim, eu digo: não, é isso mesmo, pode beijar. E eles trocaram um beijo ali naquele momento. Foi uma maneira simbólica de dizer: vamos começar de novo. Graças a Deus estão juntos até hoje, graças a Deus por isso. Às vezes é isso, é um abraço, é um beijo, é um carinho, é um olhar afetuoso, é uma palavra de amor que pode mudar toda essa situação. Valorizem-se, cooperem para a convergência, comecem logo. O plano de Deus é que a família resista aos ataques, e o único jeito de resistir aos ataques é se estiver unida, se estiver junta, okay? Se ela estiver fechada em si mesmo, a sua família está sob ataque, e o ataque não vai parar, ele vai continuar, ele vai insistir. A estratégia do diabo é sempre a mesma, okay? Ela nunca mudou desde o Éden, é sempre a mesma. Escuta, a palavra de Deus diz isso mesmo. Não é bem assim. Não, é assim, e isso está provado. Que Deus nos ajude a consolidarmos famílias realmente fortes, não para
nossa glória, a glória dele, mas é para a nossa subsistência. E como diz o Salmo 112, e como diz o Salmo 128, feliz é o homem que felicidade está em obedecer a palavra de Deus. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, diante da tua palavra nós trememos, porque por vezes nós nos encontramos tão distantes daquilo que ela apregoa para nós, e nesses momentos a opção que temos não é continuar fugindo ou indo para mais longe, mas a opção correta é um retorno à sensatez, é um retorno ao bom senso, de voltarmos para a palavra e seguirmos aquilo que ela, a palavra, nos instrui. Eu sei que é muito possível que alguns aqui estejam sofrendo, tristes até, por verem que talvez o seu funcionamento como família está distante desse padrão, mas Senhor, nunca está tão distante que não possa ser retomado, nunca está tão distante que não possa ser remediado. E é claro que isso não é possível apenas com esforço humano, isso requer a ajuda do Senhor, do Teu Espírito Santo, e nós clamamos que o Senhor ajude a quem precisa de ajuda, que o Senhor instrua a quem precisa de instrução, que o Senhor perdoe a quem está precisando de perdão, que o Senhor alivie a culpa de quem se sente culpado, incapaz e se sente sob castigo, que o Senhor alivie a carga e nos ajude a construirmos famílias que verdadeiramente glorifiquem ao Senhor por andarem segundo a Tua palavra. Essa é a oração que fazemos, no nome e nos méritos exclusivos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.